Fala pessoal, aqui estamos para mais um módulo, mais uma etapa do nosso Venda com Propósito. Estamos chegando na reta final. Querendo ou não, aí já falamos basicamente de mais de 70% do que é necessário para que você consiga ter consistência, para conseguir se conhecer como vendedor e também estar trabalhando as suas métricas e a sua evolução. E para a gente começar hoje, vamos falar sobre a negociação. Uma das etapas que boa parte das pessoas tem aquele sentimento de que é ali que perde a venda e muitas vezes faz no modo automático. E para a gente começar, entendam, tenham clareza de que a negociação ela tem duas grandes missões, dois grandes objetivos. Que o primeiro é o objetivo do resultado. Então, quando nós falamos do objetivo do resultado, é justamente para que você entenda a base do que é necessário que você mensure quando estiver na etapa da negociação. Por quê? Com o resultado, o nosso objetivo é conquistar os melhores termos possíveis para a sua empresa quanto entrega de valor real para o seu cliente. Entendam que quando nós falamos de resultado, não é só para você como empresa, e também para o seu cliente. Então, esse é o primeiro grande objetivo da negociação, é que você consiga levar esse valor real para o seu cliente e, obviamente, para a sua empresa, para que ela continue prosperando e atingindo os objetivos. E o segundo grande objetivo é o objetivo de relacionamento, que é o quê? É você construir uma relação de confiança que vai permitir negócios futuros e que ele se torne um cliente referência seu, trazendo referências positivas sobre a experiência dele com o seu serviço. Uma vez que você entende que são dois grandes objetivos, para você já ficar mais claro quando você chegar nessa etapa. Depois que você já passou por toda a qualificação, apresentou e está numa negociação, que está numa reunião de negociação e de fechamento, isso facilita para você entender aonde você quer chegar, o que torna para ti uma forma muito mais efetiva de trabalhar e saber como seguir em frente para o fechamento, tá? Então tenham clareza que negociação não é sobre vencer, mas sim sobre avançar juntos. Então, isto é crucial para que você consiga estar avançando, tá? Para a gente trazer um próximo ponto, eu gostaria de falar com vocês sobre os perfis de negociadores e as estratégias. Então, mais do que você saber os objetivos, quando você entende os perfis, fica mais fácil de você conseguir avançar. Então, aqui vem comigo. Primeiro ponto, entenda como você é o seu perfil de negociador. Depois que você se entendeu e se conheceu o seu perfil, aí quando você estiver numa reunião com um cliente, nesta frente de negociação, na etapa de negociação, você vai conseguir analisá-lo, não só pelo momento da negociação, mas pelo que você já conheceu do perfil desse cliente, tá? Então, muita atenção nesse momento, porque nós temos dois tipos de negociador, basicamente, que é o negociador firme, tá? Que é aquele perfil onde que o foco dele é em resultados imediatos. Ele tende a ter uma linguagem mais direta e objetiva para que avance, para que chegue a um fechamento. E ele valoriza números e fatos. Então, as referências de dados e qualidade dos clientes atendidos que ele conheça é um ponto muito importante, tá? E também, esse perfil de negociador, ele tem uma preferência por decisões mais rápidas. Então, faz uma pausa aí e reflete. Qual que é o seu perfil de negociador? Se encaixa nessa descrição? Se conecta com como você negocia, com como você aborda esta etapa da venda? Se sim, você já se encontrou na área da negociação. Legal? E em paralelo, está atendendo algum cliente que atende essas características? Que ele tem esses pré-requisitos na sua comunicação, na etapa da negociação? Legal, né? É um trabalho que você não vai conseguir resolver da noite para o dia. É óbvio que exige muita prática, mas comece a se antenar
nesta análise de perfil de negociador, tá? Porque antes de a gente avançar para o próximo perfil de negociação, o próximo perfil de negociador, quero falar para vocês como abordar. E para esse perfil, seja direto, apresente dados concretos e mostre o retorno sobre o investimento. E por último, evite rodeios. Esse é aquele perfil que ele não gosta do não, vamos conversar mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali, etc. Ele é um perfil direto. Ele tende a tomar decisões de maneira rápida, tá? E isto é crucial para que você agrade. Lembra que o nosso perfil, o nosso objetivo na venda é entender como se comunicar de maneira que faça sentido para o nosso cliente e leve ele na jornada do cliente até a aquisição do nosso produto ou serviço? Então, esse é o perfil que ele não gosta de rodeios. Legal? E se observa, se você tem de ter esse perfil de negociação, você também não gosta, tá? Então, isso é muito legal. Perfeito? Então, para a gente avançar para o segundo perfil de negociador, que é o negociador gentil. Você conhece alguém? Esse é o seu só pelo título. Você se identifica? Por quê? O negociador gentil, ele prioriza o relacionamento. Então, aquela conexão, aquele rapport é muito importante para ele lá no começo e na negociação. E ele tende a se comunicar de forma mais amigável. Ele tem o que eu chamo de coração mais quentinho, tá? Ele gosta muito do storytelling, ele valoriza as histórias, os exemplos do seu negócio, dos negócios dos seus clientes que vocês já atenderam. E ele prefere construir um consenso, um relacionamento, uma maneira que ele se sente mais acolhido. Legal? Então, para você, reflete aí, para um pouquinho também e fala, o que eu tenho desse perfil? Esse perfil se conecta com a minha realidade? É a maneira que eu trabalho mais a venda? Eu estou atendendo clientes que têm o perfil mais gentil? Tem o formato de negociação mais gentil? Se você tem esses cases, preste atenção agora, para que você consiga ter maior chance de êxito em fechar com um perfil que é o gentil, tá? Como abordar esse cliente? Você vai investir mais em rapport. Este é aquele negócio que você vai avançar na negociação, vai voltar para fortalecer esse rapport, vai estar genuinamente interessado em conectar e manter mais forte essa conexão com este cliente, tá? Justamente porque quando você for contar histórias de sucesso, muitas vezes o perfil gentil ele já se imagina tendo o mesmo sucesso da história que você está contando. Terceiro ponto importantíssimo em como abordar: enfatize os benefícios para essas pessoas e peça opiniões. O perfil gentil, ele tende a gostar mais de participar com as suas opiniões. E é muitas vezes nessas opiniões que você vai conseguir extrair um valor gigantesco nessa etapa de negociação e avançar para um fechamento muito mais tranquilo e fluido. Correto? Então, pessoal, aqui nós falamos neste momento dos perfis de negociação. Tá? Pega papel, pega caneta, faz no celular, no tablet, onde você quiser, mas faz esse exercício de se identificar qual perfil de negociação você tem e os seus clientes que estão na etapa de negociação nesse momento, que são os que nós chamamos que são os urgentes, que já está rodando para se tornar cliente, tá bom? E para isto, vou te dar várias outras técnicas, um arsenal tático ali para você conseguir ter muito mais êxito dentro da sua negociação, tá? Vamos falar de 4 técnicas cruciais para te ajudar nesta parte da negociação. E esse arsenal tático, quero começar com vocês com o primeiro chamado BATNA. É isso mesmo, BATNA. Se você nunca ouviu, é uma sigla em inglês, já deve ter observado que dentro da área comercial como um todo tem muitas siglas em inglês, né? Que é a Best Alternative to Negotiation Agreement. Ok? Tentei até falar bonito agora. Vou falar diferente porque se ficar feio, na edição corta e melhora, tá? Então, é o Best Alternative to a Negotiation Agreement. Acho que é assim, tá? Que, traduzindo para vocês, é a sua melhor alternativa caso a sua negociação falhe.
Isto é muito importante. De novo, é a sua melhor alternativa em caso de contratempo com a sua negociação, para que você consiga, de maneira clara, contornar uma objeção não esperada. É você entender que monte, antes de ir para uma reunião de negociação, 3 possíveis realidades: o melhor cenário, o cenário realista e o menor cenário que você aceita para fechar com este cliente, tá? Por que isso é importante, Rafa? É assim, ó, além de fortalecer a sua posição dentro de uma mesa de negociação, ela reduz a sua ansiedade e evita que você seja pego de surpresa pelo seu cliente. Então entenda que, vou dar um exemplo, se eu vendo um jogo de caneca por 50, é o meu valor médio, e eu ancorei em 70 é meu melhor cenário, 50 é o meu cenário realista, o que é minha média, e o mínimo que eu aceito é 39. Estou dando um exemplo de Batman de preço, tá? Você pode dar um Batman de condição de atendimento. Então, pacote de atendimento, prestação do serviço. Para o serviço ou produto que você vende, você consegue montar o seu Batman. E aí, quando o seu cliente fala assim, tá caro, ou então não conseguir pensar dentro do prazo, você já consegue trazer um outro cenário para ele, para tentar e jogar essa negociação para o fechamento, num formato que fique agradável para os dois lados. Beleza? Então, essa é a primeira arma do arsenal tático. Então, muita atenção, tá? Segundo, que é o senso de urgência. O senso de urgência, ele é altamente eficaz quando você mapeou já que o produto ou serviço para este seu cliente é necessidade presente ou no curtíssimo prazo. Guarda isso. Não adianta você colocar um senso de urgência para um produto que não é necessidade imediata para o seu cliente, tá? Dado isto, ele é muito efetivo porque você vai criar incentivos, genuínos para fechar com esse cliente agora. Então, essa dúvida, essa possível objeção que ele trouxe para a mesa de negociação, uma vez que você criou esse incentivo, desde que seja genuíno, tá? Você consegue trazer esse fechamento para agora. Vou dar um exemplo para vocês de hoje. Hoje estava atendendo um cliente e ao falar com ele sobre a nossa plataforma, eu peguei uma objeção que eu não estava esperando, que era a dificuldade dele com tecnologia. Uma vez que ele já tinha os shows dele para rodar ao longo do restante do mês, o que eu trouxe? Eu trouxe o senso de urgência, que é um fato. A gente está abrindo para somente mais 7 contratantes. E ele, automaticamente, por ter essa dor real, ele entendeu. Ele falou, cara, então tá, eu quero ter essa experiência. E aí, onde eu trouxe para ele, para fechar com ele hoje, falei, cara, os próximos 5 shows que você quiser, eu vou fazer com você e te mostrar funcionando na prática, para você criar essa habilidade e ver funcionando o quanto te economiza tempo e é assertivo para o seu negócio. Então, neste exemplo que eu contei para vocês, eu usei o senso de urgência com um cliente, criando um incentivo de que estarei com ele presente nas próximas com a plataforma para que ele consiga se adaptar e ter essa usabilidade. Perfeito? Além dessa, você também consegue colocar bônus por tempo limitado. Super importante que seja verdade. Outra que funciona muito bem para senso de urgência é quando vai ter mudança na tabela de preços. Aqueles clientes que estão rodando no funil, que ainda não fecharam com você, ainda não consegui fechar. Vai lá, trabalha esse cliente novamente, traz ele de volta para o funil. O senso de urgência pode te ajudar nesta frente, tá? E aí é um ponto muito importante. Use as táticas sem ser manipuladoras, correto? Entenda que a mentira, pessoal, ela pode até te trazer um resultado rápido no curto prazo, mas no médio e longo prazo ela só te prejudica, porque você tem uma imagem a zelar, perfeito? Antes de a gente avançar então para o terceiro ponto, automaticamente faz uma pausa. Eu apertei alguma coisa aqui errada. Baixou muito.
Pausa aí.